Meu nome é Paulo Martins de Carvalho, estou fazendo o curso de pós-graduação, formação de professores. Como eu acho que a educação é extremamente importante para toda a humanidade, hoje eu vou começar o trabalho de uma forma um pouquinho diferente. Eu fiz um resumo e vou falar muito sobre educação, e depois eu falarei dos 21 princípios para a educação permanente. Então eu começo pelo artigo 205 da Constituição Brasileira. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Também tem uma outra frase interessante do Jacques Delors. A educação cabe fornecer, de algum modo, os mapas de um mundo complexo e constantemente agitado, e ao mesmo tempo, a bússola que permite navegar através dele. Nós podemos pensar também em dois tipos de educação, a tradicional e a educação nova. Educação tradicional é baseada na sociedade de classes escravagista da Idade Antiga, destinada apenas a uma minúscula minoria. Teve início seu declínio no movimento renascentista, embora exista até hoje. Educação nova apareceu nas obras de Rousseau com bastante força, desenvolveu-se nos 3 últimos séculos e trouxe muitas conquistas, principalmente nas ciências da educação e nas metodologias de ensino. Tudo isso que eu estou falando agora está na unidade 3 do curso de formação de professores. Também, segundo a Unesco, há 4 pilares importantíssimos para a educação. O primeiro pilar é aprender a conhecer. O pilar aprender a conhecer se associa ao conhecimento pragmático, vinculado ao preparo do trabalhador para a utilização de novos conhecimentos e novas tecnologias. O segundo pilar, aprender a fazer. O pilar aprender a fazer, o qual é apresentado de forma explícita, ligado ao mundo do emprego e à formação profissional que se constitui no mundo de hoje. O terceiro pilar, aprender a viver juntos, a conviver juntos. O pilar viver juntos, conviver juntos é também fundado na concordância e no sucesso individual. O quarto pilar, aprender a ser. O pilar aprender a ser, pautado no dever de que a escola promova o desenvolvimento total da pessoa, integra todos os anteriores e é indispensável a qualquer pessoa para a construção de forma mais coerente e autônoma de seu próprio projeto de vida. O organizador desses 21 princípios foi um político francês chamado Edgar Faure. Em 1970 foi o ano internacional da educação e pediram a ele que fizesse isso, que fizesse esses 21 princípios que são importantes para a pessoa continuar permanentemente estudando, principalmente para continuar no mercado de trabalho. Como está pedindo no estudo para citar só os que não estavam relacionados, o princípio é o 4, o 5, o 9, o 11, o 12, o 13, o 14, o 17, o 18 e o 19. Eu, para complementar o trabalho, para não ficar só apenas citando, eu escolhi os que eu acho os mais importantes, então eu falarei deles. O primeiro princípio, a educação permanente deve ser a pedra anular da política educacional nos próximos anos, tanto dos países desenvolvidos quanto dos países em desenvolvimento, para que todo indivíduo tenha a oportunidade de aprender durante toda a sua vida. Princípio 2, a educação deve ser prolongada durante toda a vida, não se limitando apenas aos muros da escola. Deve haver uma reestruturação global do ensino, a educação deve adquirir dimensões de um movimento popular. Princípio terceiro, a educação deve ser repartida por uma multiplicidade de meios. O importante não é saber que caminhos o indivíduo seguiu, mas o que ele aprendeu e adquiriu. Princípio 5, a educação pré-escolar deve figurar entre os princípios objetivos da estratégia educacional nos anos vindouros e um requisito importante de toda a política educativa e cultural. Princípio 6º. A educação elementar deve ser assegurada a todos os indivíduos, deve ter um caráter prioritário entre os objetivos educacionais. Princípio 7. O conceito de ensino geral deve ser ampliado de forma a englobar os conhecimentos socioeconômicos, técnicos e práticos. Deve ser abolidas as distinções entre os diferentes tipos de ensino, científico, técnico, profissional. A educação deve ter um caráter simultâneo entre o teórico e o tecnológico e o prático, e o manual. Princípio 8º, que eu vou
fazer até umas considerações que eu achei o mais importante de todos. A educação tem a finalidade de formar os jovens, não num determinado ofício, mas oferecer recursos para que eles possam adaptar-se às diferentes tarefas, tendo um aperfeiçoamento contínuo na medida em que evoluem de formas de produção e as condições de trabalho. Esse princípio está muito voltado da forma burguesa de encarar a educação. Então eu vou passar algumas coisas que eu achei principalmente na unidade 3. Aos ricos ensinar a pensar, aos mais pobres ensinar a obedecer, mas com a mão de obra qualificada para as indústrias, estando falando nesse momento também da Revolução Industrial e a necessidade de um mínimo de instrução para que os operários pudessem operar as máquinas das fábricas. Aos trabalhadores, como disse Adam Smith, economista político, era preciso ministrar a educação apenas a conta-gotas. A educação popular deveria servir para que os pobres aceitassem de pronto a pobreza, como afirmou Pestalozzi. Este era o princípio fundamental da educação burguesa, a classe dominante, educação para governar, a classe trabalhadora, instrução para o trabalho. Essa concepção será sistematizada no século XIX pelo pensamento pedagógico positivista. Para Durkheim, a sociologia determinaria os fins da educação. A pedagogia e a educação representavam mais do que um anexo ou um apêndice da sociedade e da tecnologia, portanto deveria existir sem autonomia. O objetivo da educação seria apenas suscitar e desenvolver na criança certo número de estados físicos, intelectuais e morais, exigidos pela sociedade política no conjunto e pelo meio espacial a que ela particularmente se destina. Pierre José Proudhon entendia como utopia ridícula acreditar que a burguesia pudesse realizar sua promessa de uma educação pública universal e gratuita. Quem se beneficia com a educação pública são os ricos, uma vez que os pobres têm que trabalhar desde pequenos. Antônio Gramsci, sua crítica à escola tradicional se baseava na divisão do ensino em clássico e profissional. Um servia às classes dominantes e aos intelectuais, enquanto o outro era destinado às classes instrumentais. Agora, princípio 10. No que diz respeito ao ensino superior, a necessidade de uma ampla diversificação das estruturas, dos conteúdos, dos alunos, abrindo acesso a categorias sociais daqueles que ainda não podem frequentar as universidades. Princípio 14. A ética da educação deve fazer do indivíduo um mestre, agente de seu próprio desenvolvimento cultural. Princípio 15. Os sistemas educacionais devem ser planejados levando-se em conta todas as possibilidades que as novas tecnologias oferecem, como a televisão, rádio, etc. Princípio 16. A formação dos educadores deve levar em conta as novas funções que eles irão desempenhar. Princípio 18. A formação dos docentes deve ser profundamente modificada para que seu trabalho seja mais o de educadores que o de especialistas em transmissão de conhecimentos. Princípio 19. Além dos educadores profissionais, deve recorrer a auxiliares e profissionais de outros domínios, como operários, técnicos, executivos, bem como alunos e estudantes, com o objetivo de que eles também se instruam, outros e tenham a compreensão de que toda aquisição intelectual deve ser repartida. Último princípio, 21. Os educandos, jovens e adultos devem exercer responsabilidades como sujeitos, não só da própria educação, mas também da empresa educativa em seu conjunto. Eu usei tudo isso para falar principalmente que nós, para fazermos esse trabalho, esse estudo de caso, temos que dar muita atenção na unidade 3 do material que recebemos. E também que estamos vendo com muita clareza que a educação que recebemos no Brasil, de forma geral, essa positivista, que treina o trabalhador para ser escravo constantemente e o trabalhador não tem direito nem de pensar. Então, está muito claro aqui que ela forma de tal jeito que uns é dado a pensar, a comandar, e outros, como é o nosso caso, os trabalhadores, a aceitar as ordens sem nenhum questionamento.